Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso cronograma de aprovação para a primeira fase do exame de ordem. O tema de hoje, ele não é importante, ele é importantíssimo para você garantir a sua aprovação. E por que ele é tão importante, o tema da nacionalidade? Você está vendo aí na tela que é um tema dentro do direito constitucional. Mas, além da prova de direito constitucional, a prova de direito internacional também pode cobrar o conteúdo nacionalidade. Então, se você estuda este assunto, se você chega na primeira fase dominando nacionalidade, há uma possibilidade muito grande de vir uma questão tanto em constitucional quanto em internacional. E melhor ainda, pode vir nas duas disciplinas e você gabaritar e você fechar essa questão. É um assunto muito tranquilo, é um assunto muito fácil. Basta apenas se acordar os principais tópicos aqui comigo. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. O primeiro ponto interessante aqui dentro de nacionalidade é estabelecermos as diferenças entre alguns conceitos muito importantes. O primeiro que eu queria passar para vocês é a diferença entre nacionalidade e cidadania. Meu caro aluno, minha cara aluna, várias pessoas confundem esses conceitos. Você já deve ter ouvido falar por aí, aquela pessoa tem a cidadania italiana. Aquela pessoa tem a cidadania portuguesa. Na verdade, quem te falou isso quis dizer que aquela pessoa tem a nacionalidade italiana, tem a nacionalidade portuguesa, porque cidadania e nacionalidade são conceitos que não se confundem. Então, pega o seu caderno da aprovação, pega o seu esquema e anota para mim. O que é nacionalidade? Nacionalidade é um vínculo político-jurídico, vínculo político-jurídico, que liga uma pessoa a um estado, a um país. Então, nacionalidade é o vínculo político-jurídico que liga determinado indivíduo, determinada pessoa natural a um estado. Cidadania, por sua vez, cidadão, é aquela pessoa, é um nacional que está em gozo dos direitos políticos. Veja como há uma diferença crucial. Então, nacionalidade é um conceito mais abstrato, é um vínculo jurídico, político que nasce da união de uma pessoa a um Estado. Quando você é nacional de um país, é a nacionalidade que te liga ao Brasil, que te liga a Portugal, que te liga à Itália. Por outro lado, cidadania tem a ver com o exercício dos direitos políticos. Neste sentido, imagine se a OAB-FGV pergunta assim para você: todo nacional é cidadão? E se ela inverte a pergunta, todo cidadão é nacional? Vamos refletir sobre isso? Trouxe essa questão aqui, elaborada pela FGV mesmo, não é do exame de ordem, mas a banca é a mesma. Olha o que eles cobraram aqui, justamente essa distinção. Beto e Pedro travaram um intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. De acordo com Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão possui direitos políticos. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que. Então veja, o Beto, nosso colega Beto, está dizendo que todo nacional é necessariamente cidadão. Beto está equivocado. Pensa numa criança brasileira, brasileira nata, de 5 anos de idade. Ela é nacional? É, eu já acabei de falar para você que ela tem a nacionalidade brasileira. Agora, essa criança de 5 anos de idade, ela é cidadã? Não, ela ainda não tem o gozo dos direitos políticos. Então, nem todo nacional ele é cidadão. Mas, por outro lado, todo cidadão é nacional. Afinal de contas, nas pegadas da Constituição Federal, para exercer os direitos políticos, é preciso ter a nacionalidade.
Então a gente fecha assim. Todo nacional é cidadão? Não. Existem alguns nacionais que não são cidadãos. Coloque o exemplo em uma criança de 5 anos. Agora, todo cidadão é nacional? Aí sim, porque para você ser cidadão, previamente você precisa ter um vínculo político jurídico com a República Federativa do Brasil, no caso, a nossa famosa nacionalidade. Então vamos lá. Beto e Pedro estão totalmente corretos. Beto está incorreto, né? Beto falou besteira, não assistiu essa aula. Beto está totalmente correto. Podemos parar por aqui. Beto não está correto. Beto está incorreto em parte, pois o nacional não precisa ser cidadão. E Pedro incorreto, já que não só o cidadão tem direitos, também não é o nosso gabarito. Gabarito na letra D. Pedro está totalmente correto e Beto incorreto, pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Tudo bem até aí? Avançando mais um pouquinho, mais algumas diferenciações. Nação. O que é nação? Está aí na tela o conceito para você. Nação é uma união de pessoas por laços invisíveis. São aquelas pessoas que se juntam por terem algum ponto, algum laço em comum. Por exemplo, falam a mesma língua, têm os mesmos costumes. Este é o ideal de nação. Já povo é um conjunto de nacionais. Então, quem é o povo brasileiro? São os nacionais brasileiros, que a gente vai ver nas próximas aulas, que podem ser nacionais natos ou nacionais naturalizados. Não confunda o conceito de povo com o conceito de população. População é um conceito numérico. Como assim, professor? Um conceito numérico? Pertence à população brasileira todas as pessoas que estão dentro do seu território, sejam nacionais ou não. Então, se tiver aqui dentro nacionais, mais estrangeiros, mais apátridas, por exemplo, que não têm nacionalidade, todos estes compõem a população brasileira. Então, anota para mim, a população. Todos aqueles que estão no território do Estado. Aí vamos exemplificar para você lembrar lá na sua primeira fase. Exemplo. Estrangeiros compõem a população brasileira. Veja, estrangeiros compõem a população brasileira, mas não compõem o povo brasileiro. Apátridas. Vamos ver hoje ainda que os apátridas são as pessoas que não têm nacionalidade. Os próprios nacionais. Por isso é um conceito numérico. Todos aqueles, independentemente de terem ou não terem nacionalidade, de terem a nacionalidade brasileira ou estrangeira, eles fazem parte da população. Por outro lado, povo é mais restrito, é mais fechado. É apenas o conjunto dos nacionais, sejam eles natos ou naturalizados. Tudo bem? Apátrida e polipátrida. O apátrida ou eimatros é um sinônimo ali, guarde esse nome que pode aparecer na sua prova, são aquelas pessoas que não possuem nenhuma nacionalidade. Não possuem nenhuma nacionalidade. É possível, professor, que uma pessoa não possua nenhuma nacionalidade? Plenamente possível. Pense numa situação de alguém que nasceu de estrangeiros dentro de um território X. Esse território X utiliza o critério sanguíneo. Só é nacional daquele país, daquele território X, quem nasceu dos seus nacionais. Então, essa pessoa não é nacional daquele país, já que ela nasceu de estrangeiros. Por outro lado, o país de nacionalidade dos seus pais só usa o critério territorial, ou seja, só é nacional daquele país dos pais da criança quem nasceu no território deles. Ora, ele nasceu em outro país, ele também não é nacional. Quando eu tenho um conflito negativo de nacionalidade, conflito negativo de nacionalidade, surge a apatridia. Veja, neste caso, aquela criança não é nacional do país onde ela nasceu, porque aquele país só adota o critério sanguíneo e os seus pais eram estrangeiros. Não é nacional do país dos seus pais,
porque lá só se adota o critério territorial e ela nasceu aqui no estrangeiro. É um conflito negativo de nacionalidade. Ela não vai ter nenhum vínculo jurídico político com o Estado. Logo, eu chamo ela de apátrida ou de eimátulos. Outro caso também que pode gerar a apatridia é a perda da nacionalidade. Nas próximas aulas, vamos estudar que, inclusive, no Brasil, a Constituição Federal estabelece algumas situações que o indivíduo perde a nacionalidade. Então, se essa pessoa perde a nacionalidade de determinado país sem ter adquirido outra, ela se torna uma apátrida, um eimátulos. Meus caros alunos, minhas caras alunas, saibam que lá nas aulas de direito internacional, você aprende que o direito internacional, ele abomina a apatridia. Afinal de contas, é muito ruim para uma pessoa ficar solta pelo mundo, sem vínculo jurídico com nenhum Estado. Então, todos os institutos internos, tratados internacionais, vão tentar minimizar a situação de apatridia. Ora, concedendo a nacionalidade em algum país, ora, dando um tratamento especial ao apátrida, como, por exemplo, acontece no Brasil com a nossa lei de imigração. Tudo bem? Ora, se apátrida, o prefixo a, né? Língua portuguesa significa não, não tem pátria, não tem nacionalidade. Polipátrida significa o indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. Exatamente isso que você acabou de falar do lado de lá. Então, se alguém tem mais de uma nacionalidade, ele é um polipátrida. E como que surge a polipatridia? Como que o sujeito se torna polipátrida? Através de um conflito positivo de nacionalidade. Pense naquele mesmo caso. Um indivíduo nasce no território do Brasil. E aqui no território do Brasil ele nasce de pais estrangeiros. Imagine que o Brasil adote o critério territorial, então ele seja brasileiro. Mas o país dos pais dele adota o critério sanguíneo, então ele também vai ser nacional daquele país. Veja, vai ter a nacionalidade brasileira, porque nasceu aqui, de critério territorial, e vai ter a nacionalidade estrangeira, porque o país X adota o critério sanguíneo. Logo, quando eu tenho um conflito positivo de nacionalidade, eu vou ter a figura do polipátrida. Fechando com você, apátrida não tem nenhuma nacionalidade. É condenado pelo direito internacional à apatridia. Polipátrida são aquelas pessoas que têm mais de uma nacionalidade. Muito tranquilo, né? Muito fácil. O próximo ponto é a definição dos critérios de nacionalidade. Como que eu vou definir se aquela pessoa é nacional ou se ela não é nacional? Agora já voltando aqui para dentro do direito brasileiro. Basicamente, eu tenho dois tipos de critério. Eu tenho o ius sanguinis, ou critério sanguíneo, e eu tenho o ius soli, ou critério territorial. Bem tranquilo. O que preleciona o critério do ius sanguinis? Para o critério sanguíneo, é nacional todo filho de nacional. Se você tem o sangue daquela pessoa, você também é nacional. Então, vamos anotar para mim? Pelo critério sanguíneo, é nacional todo filho de nacional. Então, se você nasceu de brasileiro, brasileiro você é. Se você nasceu de francês, francês você é. Se você nasceu de italiano, italiano você é. Esse é o critério sanguíneo. Leva em conta o sangue dos seus ascendentes, dos seus pais. Por outro lado, eu tenho o critério ius soli, também chamado de territorial. Lembra na prova soli com solo? Territorial. Para o critério ius soli, ou territorial, é nacional aquele nascido no território de determinado estado. Então vamos anotar? Para o critério ius solis, é nacional aquele nascido no território do estado. Beleza, professor, entendi perfeitamente. Pelo critério sanguíneo nacional, filho de nacional, eu olho o sangue. Pelo critério ius soli, eu olho o local do nascimento. Nasceu dentro do território brasileiro, é nacional. Beleza. Mas e no Brasil? Qual é o critério adotado pelo Brasil para a definição de nacionalidade? É o critério ius soli
ou é o critério ius sanguinis? Galera, não tenha medo de errar. O critério adotado no Brasil é o ius soli. Como assim, professor? Sim, o critério adotado no Brasil é o critério ius soli, o critério territorial. Então, para nós aqui do Brasil, a regra é que nasceu no território nacional é brasileiro, independentemente da nacionalidade dos seus pais. É claro que eu vou ter várias situações de exceção e de também incidência do critério ius sanguinis. Então, eu também tenho a incidência do critério ius sanguinis para definir a nacionalidade brasileira. Por exemplo, quando alguém nasce lá no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, a serviço da República Federativa do Brasil. Olha, nasceu lá no exterior, não é critério ius soli, é critério ius sanguinis. Eu também utilizo o critério sanguíneo. Porém, anote aí para mim, no Brasil, o critério sanguíneo, por si só usando ele, não basta para gerar a nacionalidade brasileira. Eu sempre vou ter que conjugar o critério sanguíneo com algum outro critério. Pode ser, por exemplo, o critério funcional, estar a serviço da República Federativa do Brasil. Pode ser, por exemplo, o critério do registro, ser registrado no exterior em repartição competente. Pode ser, por exemplo, o critério da opção confirmativa, nasceu no exterior, filho de brasileiro, veio para o Brasil e depois fez a opção confirmativa. Então, o sangue por si só, dentro do Brasil, não dá a nacionalidade brasileira. Por isso que eu vou falar que nós utilizamos o ius soli, o critério territorial, porque em algumas situações vai bastar nascer no Brasil sem precisar de qualquer outra conjugação e o indivíduo vai ser brasileiro nato. Agora, quando eu for usar o critério sanguíneo, sempre eu vou precisar adicionar algum outro critério. Fecha comigo. O Brasil adota o critério ius soli territorial, coincidência em um caso e em outro do critério sanguíneo. Pergunta que também é muito importante para a OAB, já caiu inclusive na segunda fase, é com relação ao critério de matrimônio. Aqui no cronograma, nós trabalhamos com aulas em vídeo, com esquemas, com resumos em PDF, e depois você vai treinar dentro do cronograma com aquelas questões referentes à aula do dia. Então, tem várias questões para você que está matriculado no cronograma fazer sobre o tema nacionalidade. E uma delas, a FGV, maldosa como sempre, coração peludo como sempre, perguntou assim: olha, se um estrangeiro casa com um brasileiro, ele vai ser nacional? Galera, não tenha medo de errar. O critério do matrimônio, a aquisição de nacionalidade, pelo fato de casar com o nacional, não é adotado pelo Brasil. O Brasil não adota o critério matrimonial para conferir nacionalidade a um estrangeiro. Então não adianta você só casar com o nacional para você ter a nacionalidade brasileira. Aí eu quero me naturalizar brasileiro, vou lhe casar com um brasileiro. Só o casamento por si só não basta. Precisará ter outros critérios definidos pela Constituição, pela lei de imigração também. Então veja, eu tenho o critério territorial, que é adotado no Brasil. O Brasil também tem pitadas de critério sanguíneo, mas o sanguíneo por si só não define a nacionalidade brasileira. E o Brasil não utiliza o critério matrimonial. A gente nunca vai conseguir, um estrangeiro nunca vai conseguir ser nacional pelo mero casamento com um brasileiro. Até aí tudo bem? Beleza. Para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho das espécies de nacionalidade. Eu tenho dois tipos de nacionalidade. Uma nacionalidade primária, que eu também posso chamar de originária, que vai dar criação, vai dar ensejo aos brasileiros natos. E eu tenho uma nacionalidade secundária, que eu também posso chamar de adquirida, que vai dar criação, vai dar ensejo aos brasileiros naturalizados. Professor, qual é a diferença entre a nacionalidade primária e a nacionalidade secundária? Ou a nacionalidade originária e a nacionalidade adquirida? Meus caros alunos, muito tranquilo. Quando eu estou na nacionalidade primária, eu não tenho escolha. A nacionalidade primária ou originária, que me torna, por exemplo, brasileiro nato, ela decorre de um fato natural. Decorre de um fato natural. E que fato natural é esse, professor? O nascimento. Então, veja, eu não escolho. Se eu nascer na República Federativa do Brasil,
filho de pai brasileiro, por exemplo. Eu já sou brasileiro nato. Eu não tenho margem de escolha para falar se eu quero ou não ser brasileiro. A nacionalidade primária ou originária decorre do nascimento, decorre de um fato natural. Por outro lado, a nacionalidade secundária é diferente. A nacionalidade secundária, ela decorre da manifestação da vontade. Aqui, eu, como pessoa, vou escolher a nacionalidade que eu quero ter. Por isso que eu serei, por exemplo, um brasileiro naturalizado, ou um italiano naturalizado, ou um alemão naturalizado. Nacionalidade primária fecha comigo, é um ato natural, é um fato natural, eu não escolho. De acordo com o local que eu nasci, aquele país vai ter as suas regras de nacionalidade e já vai ser atribuída aquela nacionalidade para mim no ato do meu nascimento. Por outro lado, nacionalidade secundária ou adquirida é aquela que nasce da manifestação de vontade. O indivíduo tem margem de escolha para determinar qual vai ser a sua nacionalidade. Por essa aula terminamos por aqui e na próxima aula vamos começar a falar sobre os brasileiros natos, identificar todos os caminhos que levam à condição de brasileiro nato. Vamos juntos!